Destrave sua mentalidade financeira. Supere bloqueios e crie uma vida rica e livre. Introdução. O que te prende não é o dinheiro, é o que você acredita sobre ele. Senta aqui comigo rapidinho. Deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito assim na lata. O que está te travando financeiramente não é a falta de dinheiro. É a forma como você enxerga ele. Pode parecer estranho no começo, mas respira fundo e me acompanha. Porque isso aqui pode virar a chave da sua vida. A real é que muita gente acredita que só vai melhorar de vida quando ganhar mais. Quando tiver um salário melhor, quando passar num concurso, quando sobrar no fim do mês. Mas o que quase ninguém percebe é que o buraco é mais embaixo. O problema não está na carteira vazia, está nas ideias que estão morando aí dentro da sua cabeça. Você já parou para pensar no que acredita sobre dinheiro, tipo, de verdade? Porque se no fundo você acha que dinheiro é sujo, que o gente rica não presta, que dinheiro só vem com muito sofrimento, ou que você não nasceu para isso, adivinha? Seu cérebro vai dar um jeito de te manter longe do que ele mesmo julga como perigoso. Simples assim. É como tentar correr com um freio de mão puxado. Não dá. E eu sei que isso não é culpa sua. A maioria dessas crenças foram plantadas lá atrás, na infância, às vezes num comentário bobo que você ouviu dos seus pais, outras vezes foram as dificuldades que você viu dentro de casa. O medo do boleto no final do mês, aquela sensação de que tudo era escasso. E aí, sem perceber, você começou a associar dinheiro com dor, preocupação e limite. Mas deixa eu te contar uma coisa boa. Isso tudo pode ser reprogramado. Não importa o que te disseram. Não importa o que você viveu. O que importa é o que você decide acreditar a partir de agora. Porque quando a sua mente muda, a sua realidade corre atrás. Esse livro aqui não é mais um papo furado sobre enriquecer rápido. É um convite para você destravar sua mentalidade financeira e construir uma vida verdadeiramente rica e livre. E não, eu não estou falando só de grana no banco. Estou falando de liberdade real, de acordar todo dia com a sensação de que você está no controle da sua história, das suas escolhas e do seu destino. Então se prepara. Vem com o coração aberto e a mente curiosa, porque a partir daqui você vai descobrir que o dinheiro nunca foi o vilão, o verdadeiro bloqueio estava dentro de você o tempo todo. E a boa notícia? Ele pode ser quebrado. Deu tudo errado. Antes de dar muito certo, o dia em que Elon Musk quase faliu tentando lançar um foguete, você olha para o Elon Musk hoje menos bilionário, dono da Tesla, da SpaceX, com foguete indo para a órbita e tudo mais, e pensa, pô, esse cara sempre nadou. Mas deixa eu te contar um segredo que pouca gente sabe ou lembra. Ele quase quebrou, de verdade. Tipo, na beirinha da falência, lá em meados de 2008, Musk estava com a vida virada do avesso. Ele tinha saído do PayPal com uma grana absurda no bolso, mas resolveu colocar praticamente tudo o que tinha em dois sonhos que pareciam impossíveis. Carros elétricos, Tesla e foguetes reutilizáveis SpaceX. Parece genial hoje, né? Só que na época, o povo chamava ele de maluco. Drama começou a pegar quando os 3 primeiros lançamentos da SpaceX explodiram. Isso mesmo, explodiram. Imagina jogar milhões e milhões de dólares pro alto e ver tudo virar fumaça. E não era só isso. A Tesla também estava sangrando dinheiro. As contas não fechavam, o caixa estava secando. E adivinha, LTVQ, escolher entre salvar uma empresa ou outra? E o que ele fez? Vendeu casa, vendeu carro, raspou o fundo das economias e colocou tudo o que ainda tinha nos 2 projetos. Tipo, vai ou racha. Foi na coragem, na raça, no feeling. E Q. Loucura, o 4º foguete da SpaceX foi o que finalmente deu certo. Subiu, funcionou. Ufa! A NASA, que antes nem levava a SpaceX a sério, assinou um contrato bilionário logo depois. A Tesla deslanchou. E aí, meu amigo, a história virou. Mas por que eu tô te contando isso? Porque mesmo com toda a grana do mundo, Elon Musk também ficou preso. Não financeiramente, mas mentalmente. Ele poderia ter recuado. Poderia ter ouvido as vozes do medo. Poderia ter dito, chega. Mas não. Ele confiou mais na visão do que nas circunstâncias. A diferença entre quem destrava e quem trava está na mente, não no bolso. É o que você acredita. É o quanto você banca sua visão mesmo quando tudo parece dar errado. E Musk, da pressão, provou isso. Então da próxima vez que você pensar que é tarde demais, difícil demais, arriscado demais, lembra do foguete que explodiu 3 vezes. E do cara que quase perdeu tudo, mas escolheu acreditar menos mais uma vez. Talvez o seu foguete ainda não subiu. Mas isso não quer dizer que ele não vai. Dinheiro não cria mentalidade, mas mentalidade cria dinheiro. Papo reto agora. Não adianta nada você ganhar mais se a sua cabeça continua pensando como quem vive no aperto. Porque, acredite, o que realmente comanda sua vida financeira não é o valor do seu salário, é o valor das suas ideias sobre o dinheiro. Mentalidade financeira, que trem é esse?
Calma que eu te explico do jeitinho mais simples possível. Mentalidade financeira é, basicamente, o conjunto de crenças, pensamentos e emoções que você tem quando o assunto é dinheiro. É a forma como você lida com ele e como se comporta. Como eu decide. É aquilo que roda no fundo do seu cérebro sem você nem perceber. E o mais doido. É isso que define o tanto que você ganha, o quanto você guarda e até o que você faz quando sobra. Tem gente que ganha muito e vive devendo. E tem gente que ganha pouco e vai construindo patrimônio aos pouquinhos. Sabe por quê? Pouco. Que controla o jogo não é o dinheiro na conta, e sim a mente por trás da conta. Se a sua mentalidade é de escassez, você pode até ganhar uma bolada, mas vai dar um jeito de perder tudo. Tipo uma maldição disfarçada de azar. Agora, se você tem uma mentalidade rica, consciente, próspera, estratégica, até mesmo com pouco você cresce, você expande, você atrai mais. O segredo está no que você acredita ser possível. Está na forma como você enxerga o dinheiro. Ele é um inimigo ou um aliado? Um fardo ou uma ferramenta? Um problema ou uma ponte para a liberdade? Antes do dinheiro chegar de verdade, sua mente precisa estar pronta para recebê-lo. Porque se ela não estiver, o dinheiro até bate na sua porta, mas não entra, ou entra e sai correndo. Então já anota aí. Mudar a mentalidade é o primeiro passo para mudar a realidade. O resto é consequência. E quando você entende isso, meu amigo, minha amiga, o jogo Vera vira bonito. Esse livro não é uma varinha mágica a menos, mas pode ser a chave que você estava procurando. Deixa eu te dizer logo de cara, sem enrolação. Esse livro aqui não traz fórmula mágica, pulo do gato, nem receita pronta para ficar rico, do dia para a noite. E sabe por quê? Porque isso não existe. Pronto, falei. Mas calma, não sai correndo ainda não. Porque o que você vai encontrar aqui é ainda mais poderoso. Esse livro é um convite, um chamado para você fazer uma viagem para dentro de você, daquele tipo que muda tudo por fora. A real é que a maior prisão financeira está na mente, não na conta bancária. Tem gente ganhando rios de dinheiro e se sentindo pobre por dentro. E tem quem viva com pouco, mas com uma mente tão leve, tão consciente, tão rica, que já está criando uma realidade totalmente nova. O que eu estou te oferecendo aqui é libertação, é transformação de dentro para fora. É reprogramar a sua cabeça para que ela pare de te sabotar e comece a trabalhar a seu favor. E isso não é papo de autoajuda enlatada, é real, é vivência, é estrada que eu mesmo já pisei. Você vai entender de onde vêm os seus bloqueios, vai enxergar seus pensamentos com outros olhos, vai aprender a pensar como gente rica menos no sentido mais amplo da palavra. Rica do viçal, de coragem, de estratégia, de liberdade. Esse livro não vai te prometer riqueza, mas vai te mostrar como parar de se auto-impedir de conquistá-la. Ele não vai te dar R$1 milhão, mas vai te ensinar a criar a mentalidade de quem sabe fazer esse milhão virar realidade. Então, se você chegou até aqui, não foi à toa. Tem algo dentro de você que já está pronto para mudar. E eu tô aqui para te lembrar que a mudança começa em você. E o universo inteiro se reorganiza quando você muda a frequência da sua mente. Capítulo 1 menos o inimigo invisível. Identificando os bloqueios mentais sobre dinheiro. Vamos começar com uma perguntinha básica, mas que cutuca, viu? Quantas vezes você já se pegou dizendo dinheiro não dá em árvore? Não posso gastar com isso ou nunca vou ter dinheiro suficiente? Pois é, sem perceber a gente vai repetindo essas frases como se fossem verdades. Mas e se eu te dissesse que são justamente essas ideias escondidas que te mantêm travado financeiramente? Sim, meu amigo, minha amiga. O maior inimigo da sua prosperidade talvez nem esteja no banco, no governo, nem na sua profissão. Ele está aí dentro, na sua mente. E o pior de tudo, ele é sorrateiro, fica agindo nos bastidores, sem fazer barulho. Um verdadeiro inimigo invisível. Sabe aquela vozinha que diz que você não merece ganhar mais? Aquela sensação de culpa quando entra um dinheiro inesperado? Ou aquele medo de investir, de cobrar mais caro, de dizer eu posso, tudo. Isso são bloqueios mentais sobre dinheiro. E enquanto você não colocar a lanterna da consciência neles, eles continuam ali, minando seus resultados. É por isso que esse capítulo é tão importante. Aqui, a gente vai juntos tirar esses sabotadores. Você vai descobrir de onde vêm essas crenças limitantes, por que elas grudam tanto na gente e como começar a se libertar delas de forma leve, consciente e poderosa. Spoiler: muitas dessas ideias nem são suas. Foram herdadas, copiadas, absorvidas, sem querer. E o mais curioso, o cérebro ama repetir o que é familiar, mesmo que isso te mantenha quebrado. Mas hoje o jogo começa a virar, porque você decidiu olhar para dentro e encarar esses fantasmas de frente. E quando a gente nomeia o que nos trava, a gente já está um passo mais perto de destravar
Preparado para enxergar o que te prende e começar a se libertar de verdade? Bora lá, porque esse primeiro passo vale ouro. As correntes invisíveis. De onde vêm suas crenças limitantes sobre dinheiro? Você já se perguntou por que, mesmo querendo ganhar mais, investir melhor ou viver com liberdade financeira, parece que algo te puxa para trás o tempo todo? Como se tivesse uma corrente invisível te segurando no mesmo lugar. Pois é, isso teme nome crenças limitantes. Mas calma aí, que esse bicho não é tão complicado quanto parece. Crença limitante é toda ideia que você acredita como verdade, mas que na prática te trava, te impede de avançar. E o pior, a maioria dessas ideias nem foi você que escolheu acreditar. Elas foram colocadas aí, devagarinho, sem pedir licença. A maioria nasce na infância. A gente ouve nossos pais dizendo coisas como: dinheiro não traz felicidade, melhor um pássaro na mão do que dois voando, quem nasce pobre morre pobre. E aquilo vai entrando na cabeça feito veneno doce. A gente nem questiona, só absorve. Aí vem a sociedade, né? Aquela velha conhecida que adora empurrar rótulos. Quem tem dinheiro é arrogante. Trabalhador de verdade sofre. Enriquecer rápido é desonesto. E pronto. Aos poucos seu cérebro vai montando um quebra-cabeça mental onde ser rico é perigoso, ganhar dinheiro é errado e prosperar é coisa para poucos. E se não bastasse tudo isso, ainda tem os traumas. Aquela vez que você viu seus pais brigando por conta de grana, aquele momento em que você pediu algo e ouviu: a gente não tem dinheiro para isso. Ou pior, quando você tentou vender, cobrar, empreender e foi julgado, criticado ou ignorado. Tudo isso vai virando programação interna, tipo um software invisível rodando em segundo plano, te controlando sem que você perceba. E adivinha, esse software não quer que você ganhe mais. Ele quer que você se mantenha seguro, mesmo que esse seguro seja viver no aperto. Mas a boa notícia é: se essas crenças foram programadas, elas também podem ser reprogramadas. Você não é obrigado a carregar o que colocaram aí dentro. Você pode escolher novos pensamentos, novas histórias, novas possibilidades. Porque no final das contas, o que limita a sua vida não é o mundo lá fora, é o que você acredita aqui dentro. E agora que você começou a enxergar isso, já está com a chave na mão. As frases que travaram sua riqueza e você nem percebeu. Essas frases, tão simples, tão comuns e ao mesmo tempo tão destruidoras de sonhos, aposto que você já ouviu pelo menos uma delas por aí. Dinheiro é sujo. Rico não vai pro céu, ou é clássica. Eu não nasci para ser rico. E o pior, talvez você nem só tenha escutado. Talvez tenha acreditado. Essas ideias foram passadas como se fossem verdades sagradas. Quase um mandamento popular. Tipo aquelas frases prontas que todo mundo repete sem nem pensar. Mas ELT, são armadilhas mentais, daquelas que a gente carrega por anos, sem perceber o peso. Vamos começar pelo tal do dinheiro é sujo. De onde será que tiraram isso, hein? Talvez porque dinheiro passa de mão em mão? Ok, fisicamente pode até ser. Mas mentalmente, essa frase joga no seu inconsciente a ideia de que ter dinheiro é errado, nojento, pecaminoso, e a essa perceber você começa a se afastar dele. Ou pior, quando entra dinheiro bate culpa. Olha que loucura, agora me diz. Como você vai atrair algo que sua mente vê como sujo? É como tentar abraçar alguém que você acredita ser perigoso. Seu corpo até quer, mas sua mente trava. E aí vem a sabotagem disfarçada de azar. Aí tem a outra, né? Rico não vai pro céu. Meu Deus, essa é pesada. Te afastar do dinheiro te joga num conflito espiritual. Tipo, se eu prosperar eu vou pro inferno? Se eu enriquecer, eu tô traindo a fé? Resultado, você começa a escolher sem saber entre ser fiel e ser próspero. E adivinha o que sua mente vai escolher? Ser fiel. Porque lá no fundo você quer fazer o que é certo, mesmo que isso te mantenha quebrado. E por fim, a mais triste de todas, eu não nasci para ser rico. Essa dói, porque não é uma frase sobre o dinheiro. É sobre a identidade. É como se a pessoa dissesse: não importa o que eu faça, meu destino já está escrito. E isso é mentira. Ninguém nasce com um rótulo de fracasso colado na testa. O que define sua realidade não é onde você nasceu, é o que você acredita ser possível. Então, se você carrega essas frases aí dentro, respira fundo e começa agora a questionar, porque você não é obrigado a continuar acreditando em ideias que te mantêm preso. Você pode escolher novas verdades. Pode afirmar com toda a força: dinheiro é uma ferramenta de liberdade. Eu nasci para viver com abundância. Quanto mais eu prospero, mais eu posso ajudar o mundo. Porque no fim das contas, as palavras que você repete viram o script da sua vida. E a boa notícia é: você pode reescrever esse roteiro a hora que quiser. Caça os pensamentos. Descubra as crenças que estão sabotando sua riqueza. Tá na hora de colocar a mão na massa, literalmente.
Porque não adianta só entender o que são as crenças limitantes. Se a gente não fizer um pente fino na nossa mente para achar onde elas estão escondidas, e spoiler, elas estão bem camufladas, tipo um vírus que roda em segundo plano, sem você nem perceber. Então bora fazer um exercício simples, mas poderoso. Um exercício que pode abrir seus olhos de um jeito que você nunca mais vai olhar para o dinheiro da mesma forma. Topa? Então pega papel e caneta e abra o bloco de notas do celular mesmo. Primeiro, responde com sinceridade. O que você acredita sobre dinheiro? Escreve tudo que vier na sua cabeça, sem filtro. Pode parecer besteira, exagero, até contraditório, mas anota. Tipo, dinheiro é difícil de ganhar, nunca vai sobrar pra mim. Gente rica é metida, sei ganhar muito, vão se afastar de mim. Eu não levo jeito pra essas coisas de dinheiro. Pronto. Agora olha com carinho pra essa lista. E se pergunta, essa frase é verdade absoluta ou só algo que eu ouvi tanto que passei a acreditar? Essa crença me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Quem me ensinou isso? E essa pessoa tinha a vida financeira que eu desejo? Uau, né? Só de fazer essas perguntinhas a ficha começa a cair. Porque quando a gente identifica o que está sabotando por trás, a gente para de culpar o mundo lá fora e começa a reprogramar o que está aqui dentro. Agora vem a parte mais legal. Reescreve essas frases de forma positiva, fortalecedora, rica. Por exemplo, ao invés de dinheiro, é difícil de ganhar. Escreve: dinheiro flui com leveza quando eu me abro para receber. Em vez de não nasci para ser rico, escreve: eu nasci para viver com liberdade, prosperidade e propósito. Viu só? É quase um jogo de troca mental. Você pega uma chave velha e coloca outra novinha no lugar. E quanto mais você repetir essas novas frases, mais sua mente vai aceitar essa nova programação. E adivinha, a realidade começa a mudar junto. Então, bora lá. Caça essas crenças sabotadoras como se estivesse caçando monstros invisíveis. Porque uma vez que você ilumina, eles não te controlam mais. E aí, meu amigo, minha amiga, começa a bater na porta. O primeiro passo para destravar sua mentalidade financeira é descobrir o que estava trancando tudo aí dentro. E agora, você já começou. Bravo! Capítulo 2: Menos reprogramando a mente. Como trocar escassez por abundância. Agora que você já começou a identificar os pensamentos que estavam te sabotando, chegou a hora de virar a chave, literalmente. Porque sim, a sua mente pode ser reprogramada. Do jeitinho que você atualiza um aplicativo no celular ou troca o canal da TV, você também pode trocar suas crenças. E sabe o que é mais louco? A maioria das pessoas passa a vida inteira operando no modo escassez e nem percebe. Viv.com. Medo do falter, com culpa quando gasta, com vergonha quando ganha. É como se a mente tivesse sido ensinada a acreditar que não dá, que não pode, que não merece. E aí, o universo responde com mais do mesmo, um ciclo danado de repetição. Mas calma que a boa notícia vem agora. Dá para sair desse looping mental, dá para ensinar o cérebro a pensar diferente, a sentir diferente, a agir diferente, e quando isso acontece, a realidade muda junto, porque o mundo de fora é um reflexo direto do que você acredita aqui dentro. Esse capítulo aqui é tipo o ponto de virada, o momento em que você começa a trocar pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. É aqui que você aprende como reprogramar sua mente de forma leve, prática e poderosa, sem mágica, sem enrolação, só consciência, repetição e ação. Você vai ver que palavras têm poder, que o que você repete para si mesmo todos os dias constrói ou destrói sua visão de mundo. Vai entender o valor de afirmações, visualizações e até o impacto do ambiente onde você vive. Porque tudo isso fala com sua mente, tudo isso educa sua frequência. Então se prepara, porque a partir daqui você começa a soltar as amarras mentais e a abrir espaço para algo maior. Você vai sentir o peso da escassez ficando lá atrás, enquanto a leveza da abundância vai se aproximando. Passinho por passinho, a mente rica que você quer viver começa a ser construída agora, e você está no comando. Repete que fixa, como a sua mente aprende a ficar. Rica ou pobre? Se tem uma coisa que mudou tudo para mim foi entender que o cérebro acredita naquilo que a gente repete. Simples. Assim, ele não quer saber se é verdade ou mentira, se é sonho ou passado, ele só grava. E quanto mais você repete, mais ele imprime. É tipo uma tatuagem mental. Por isso, repetição é uma das ferramentas mais poderosas para reprogramar sua mente. Se você vive dizendo sou ruim com dinheiro, nunca vou sair das dívidas, isso não é para mim, adivinha? Seu cérebro grava e transforma isso na sua realidade. Agora, se você começa a afirmar todos os dias eu mereço prosperar, o dinheiro flui para mim com facilidade, eu tô pronto para receber mais. Aí o jogo muda. Mas não é só com palavras não. A visualização também entra pesado nessa brincadeira. Porque quando você fecha os olhos e imagina, com detalhes, como seria a sua vida rica,
livre, leve, sua mente começa a trabalhar como se aquilo já fosse real. E o mais doido, seu cérebro não diferencia imaginação de realidade. Ele só sente. E se ele sente, ele acredita. E se acredita, ele busca caminhos para aquilo acontecer. É aí que entra um tal conceito chamado neuroplasticidade. Parece nome de remédio, eu sei, mas fica tranquilo que é coisa boa. Neuroplasticidade é só um jeito chique de dizer que o cérebro pode mudar. Pode aprender, pode se adaptar. Mesmo depois de anos pensando do mesmo jeito. Ou seja, se você repetiu pensamentos de escassez por anos, dá para ensinar sua mente a pensar em abundância agora. Com constância, com intenção, com amor. Então, bora praticar. Repeat. Sente. Todos os dias. Mesmo que no começo pareça bobo. Mesmo que a realidade ainda diga o contrário. Porque o seu futuro começa com o que você planta na mente hoje. E quando a mente acredita, o corpo age, a energia muda. O universo responde. É só questão de tempo. Troque o disco. Como criar crenças que te levam para cima e não pro buraco. Tá cansado de sentir que sempre dá um jeito de se sabotar quando o assunto é dinheiro? Que por mais que tente, alguma coisa parece te puxar para trás? Então, presta atenção, porque chegou a hora de trocar esse disco arranhado que roda dentro da sua cabeça. Sim, Eu tô falando das crenças que você carrega aí dentro, aquelas que te dizem se você merece ou não, se é pode ou não, se é capaz ou não de viver uma vida rica e livre. E olha só, se elas foram aprendidas, elas também podem ser trocadas. E é disso que a gente vai falar aqui. O primeiro passo para criar novas crenças fortalecedoras é fazer uma escolha consciente, tipo, chega, eu não vou mais aceitar viver na escassez. Parece simples, e é, mas tem que ser de verdade, com o peito aberto e a mente pronta para receber o novo. Depois disso, bora pra prática. Pega uma daquelas crenças limitantes que você identificou, lembra do exercício lá atrás, e reescreve ela numa versão positiva, poderosa e vibrante. Por exemplo, de eu nunca consigo guardar dinheiro para eu administro meu dinheiro com sabedoria e leveza. De não nasci para ser rico, para eu sou um imã de prosperidade. Eu nasci para brilhar. De dinheiro é difícil para o dinheiro flui para mim de forma natural e constante. Não é só trocar a frase, tá? É sentir a nova verdade. Falar com emoção, com intenção, com aquele friozinho na barriga de quem está ativando uma nova frequência. Agora vem a parte mais importante. Repetição. Repete essas novas crenças todo santo dia. Escreve no espelho. Coloca como fundo de tela. Fala em voz alta enquanto escova os dentes. E, principalmente, começa a agir de acordo com essas crenças. Porque quando a ação acompanha o pensamento, a coisa engrena de verdade. E não se assusta se no começo parecer forçado, meio esquisito. É só seu cérebro estranhando o novo. Com o tempo isso vira automático. Natural, seu intuito já soube que era uma nova vida financeira. Começa criando uma nova história dentro da sua mente. Porque tudo o que você vê no mundo externo nasceu primeiro em alguma crença interna. Planta ideias ricas e colhe resultados grandiosos. Bora trocar esse disco mental e começar a cantar uma nova música. Falar que o fixa o jeito certo de usar afirmações financeiras e reprogramar sua mente. Sabe aquele papo de falar com o universo, mentalizar riqueza, pensar positivo? Muita gente torce o nariz achando que é coisa de gente mística ou fora da casinha. Mas deixa eu te contar. As palavras que você repete todos os dias moldam o jeito que sua mente pensa, sente e reage. Ou seja, afirmações financeiras têm poder sim e muito mais do que você imagina. Mas calma lá. Não é sair por aí dizendo sou milionário enquanto a fatura do cartão grita no seu ouvido. Não funciona assim. Afirmações não são varinhas mágicas. Elas são ferramentas de reprogramação. E como qualquer ferramenta, você precisa usar do jeito certo para funcionar de verdade. Você precisa acreditar naquilo que está dizendo, ou pelo menos estar disposto a acreditar. Porque se você repete, eu sou próspero, mas por dentro sente vergonha, dúvida ou deboche, adivinha, sua mente não compra a ideia. E aí não rola mudança nenhuma. Então bora fazer isso do jeito. Turtle. Primeiro passo. Escolha frases que te empoderem, mas que ainda façam sentido para você nesse momento. Tipo, eu tô aprendendo a atrair dinheiro com facilidade. Eu mereço viver com conforto e abundância. Minha mente está aberta para receber prosperidade todos os dias. Segundo passo, repita com intenção. Nada de jogar palavras no vento. Falasse como se cada frase fosse uma sementinha que você está plantando na terra fértil da sua mente. Quanto mais emoção, mais impacto. Terceiro passo, seja constante. Não adianta fazer uma vez e esquecer. Afirmação é treino mental. E como Pux, ferro na academia da mente. Quanto mais repete, mais forte fica. Pode repetir de frente para o espelho em voz alta, mentalmente.
escrevendo num caderno enquanto anda na rua. O importante é fazer to-dos aos 10, mesmo que pareça bobo, mesmo que ninguém mais entenda, porque sua nova realidade começa a ser construída com palavras. E tem mais. Quanto mais você afirma, mais seu comportamento começa a mudar. Você começa a fazer escolhas diferentes, tomar atitudes mais ousadas, enxergar oportunidades onde antes só via problema. Por quê? Porque sua mente está se alinhando com a nova frequência. Então, meu conselho, escolhe suas afirmações como quem escolhe os tijolos da casa que vai morar. Porque, no fim das contas, é isso mesmo, você está construindo um novo você. Um você mais rico, mais livre, mais consciente, caneta na mão, riqueza no coração. Ferramentas simples que ativam sua mente. Milionária. Se tem uma coisa que mudou o meu jogo foi aprender a usar o papel como espelho da mente. Porcola. Às vezes a gente só entende o que realmente pensa quando escreve. E é aí que entram duas ferramentas poderosas, fáceis e que você pode começar hoje mesmo. O Diário da Abundância e a Carta para o Seu Eu Rico. Vamos começar pelo Diário da Abundância. Ele é tipo um caderno mágico onde você vai treinar seu olhar para enxergar o que já tem de bom menos mesmo nas fases difíceis. Todo dia, escreve ali 3 coisas que você recebeu, conquistou ou sentiu gratidão. Pode ser um elogio que ganhou, um desconto inesperado, uma ideia brilhante, um café que alguém te ofereceu. Parece simples, e é, mas poderoso também. Por quê? Porque isso treina sua mente a focar na abundância e não na falta. A maioria das pessoas vive reclamando, só vendo problema, e o cérebro vai reforçando isso. Agora, quando você escreve sobre o que está fluindo, sua mente começa a vibrar diferente. E quando você vibra diferente, adivinha, você atrai diferente. Agora vem a parte que eu mais gosto. A carta para o seu eu rico. Essa aqui é quase um portal no papel. Você vai sentar, pegar a caneta e escrever como se já fosse a pessoa financeiramente livre que você deseja se tornar. Esse é o mesmo. Escreve como se fosse o seu eu do futuro contando para você como é viver essa vida dos sonhos. Pode caprichar nos detalhes, onde você mora, como você acorda, o que você sente. O que você aprendeu no caminho? Quais escolhas você fez que mudaram tudo? Se permita escrever sem medo, sem limites, sem censura, deixa fluir. Essa carta não é só uma brincadeira de criança grande. É uma ancoragem poderosa. Ela conecta sua mente com a versão mais próspera de você. E quanto mais você se conecta com esse eu rico, mais seu cérebro começa a acreditar que isso é possível. E aí você começa a agir diferente, a decidir diferente. Andar como quem já está chegando lá. Então, se você quer dar um salto de verdade na sua mentalidade financeira, pega um caderno, escolhe uma caneta especial e começa agora. Crie seu diário, escreva sua carta. Porque quem escreve registra, quem registra manifesta, quem manifesta transforma. Capítulo 3 - O dinheiro reflete quem você é. Sabe aquele papo de mostra-me o extrato que te direi quem és? Poita, parece exagerou, mas o jeito que você lida com o dinheiro diz muito mais sobre você do que você imagina. E não é sobre números, planilhas, nem investimentos mirabolantes. É sobre identidade, sobre quem você acredita ser. O dinheiro não transforma ninguém menos. Ele só amplifica o que já está dentro. Se você é generoso, com grana vai ser mais ainda. Se é medroso, vai correr mais ainda. Se é impulsivo, meu amigo, segura essa carteira aí. Porque o dinheiro não muda a essência, ele revela. E aqui vai uma verdade que pode doer um pouquinho. Mas liberta, se você tem medo do dinheiro, é porque tem medo de olhar para você mesmo. Porque ele te coloca frente a frente com suas decisões, suas inseguranças, seus desejos mais profundos. E isso assusta. Nesse capítulo, a gente vai conversar justamente sobre isso. Como o dinheiro é um espelho da sua identidade. E mais importante ainda, como mudar essa imagem refletida. Porque quando você muda a forma como se enxerga, o dinheiro começa a circular de outro jeito. Não adianta tentar atrair riqueza pensando como alguém que só se vê na escassez. O dinheiro não respeita só esforço, ele respeita a coerência. E coerência começa dentro. Então respira fundo e vem comigo. Porque agora é hora de olhar para o dinheiro não como um fim, mas como um reflexo de quem você está sendo e de quem você pode se tornar. O dinheiro não te muda, ele só te mostra. Tem gente que fala, fulano ficou rico e virou outra pessoa. Mas será mesmo? Ou será que o dinheiro só tirou a máscara? Bora pensar junto. O dinheiro não transforma caráter, ele revela. Ele não te vira do avesso. Só deixa mais claro o que já estava aí dentro. Se antes a pessoa era arrogante, só não tinha chance de mostrar. A grana chegou e plim, o lado escondido apareceu. Agora, se alguém já era generoso, consciente, pé no chão, o dinheiro só ampliou tudo isso. É por isso que eu sempre falo, dinheiro é espelho. Ele não cria valor, ele mostra o valor que já existe.
Ele é tipo um catalisador. Aumenta o volume do que está no seu interior. Say, Tim Meadow. Ele escancara. Se tem coragem, ele multiplica. Se tem insegurança, ele grita. Se tem clareza, ele potencializa. Real é que a grana te coloca em lugares maiores, em situações novas, em decisões mais ousadas. E nessas horas, quem você é de verdade sobe ao palco e pega o microfone. Sem filtro, sem disfarce. ESPN aparece com força total. Por isso, antes de se preocupar em ter mais dinheiro, se preocupa em fortalecer sua base. Trabalha seus valores, limpa suas crenças, cura suas feridas. Porque quando a prosperidade bater a porta, e ela vai bater, ela precisa encontrar uma estrutura forte para sustentar. Não adianta nada ter milhões na conta se você não tem paz no coração. Porque senão, o dinheiro vira peso, vira cobrança. Very confusa. Agora, quando a mente está alinhada, quando o coração está limpo, a grana vira ponte, não prisão. Então anota aí, com letra grande. Dinheiro não muda quem você é. Só amplia. E isso é libertador, porque te dá a chance de preparar o terreno hoje, para colher frutos incríveis amanhã. Quer um futuro próspero de verdade? Começa ajustando o que você carrega aí dentro. Porque quando o dinheiro vier, ele vai mostrar para o mundo exatamente quem você é. E eu espero de coração que o reflexo seja bonito. Quem é você quando o assunto é dinheiro? Agora eu quero te fazer uma pergunta que parece simples, mas cutuca lá no fundo. Quem você acredita ser quando o assunto é riqueza? Tipo de verdade mesmo. Sem pose, sem discurso bonito. Só você com você, porque olha, pode parecer que o dinheiro é só uma questão de números, trabalho e conta bancária. Mas a raiz da coisa está muito mais profunda. Está na sua identidade financeira. Ou no personagem que você assumiu ou foi empurrado a assumir. Nesse jogo da vida, quando o assunto é dinheiro, tem gente que se vê como o sobrevivente. Aquela pessoa que sempre dá um jeito, mas vive no limite. Tem o gastador, que acredita que nunca vai ter controle. O culpado que se sente mal só de pensar em querer mais. E claro, tem o não merecedor, que inconscientemente foge de toda a chance de prosperar, porque acredita que riqueza não é para ele. Agora para tudo e pensa. Qual é o papel que você tem vivido nesse teatro financeiro? E, mais importante, quem foi que escreveu esse roteiro para você? Porque cá entre nós a maioria dessas ideias veio de fora menos família. Escola, sociedade, religião, experiências dolorosas. A gente foi só pegando, absorvendo e vivendo como se fosse verdade absoluta. Só que agora vem o pulo do gato. Você pode escolher outra identidade. Sim, pode deixar de ser o sofrido e passar a ser o estrategista. Pode trocar o invisível pelo realizador. Pode sair do papel de quem tem que lutar o tempo todo e entrar na pele de quem constrói com leveza, consciência e visão. E não, isso não é fingimento, é libertação. É você começar a pensar, a falar e agir como alguém que acredita que merece. Como alguém que sabe que riqueza começa na mente, não no contra-cheque. Então bora fazer esse exercício agora? Fecha os olhos e se pergunta. Se eu fosse financeiramente livre hoje, como eu pensaria? Como me sentiria? Como agiria? Pronto, começa a se mover nessa direção. Porque quando você muda sua identidade, o universo responde. Você não é o rótulo que colocaram em você. Você é aquilo que escolhe ser todos os dias. E se você escolheu ser rico por dentro, a riqueza por fora vira só consequência. Se veja rico primeiro, e o dinheiro vem depois. Você já ouviu aquela frase, ninguém vai mais longe do que acredita que pode? Pois é, ela se encaixa direitinho aqui. Porque antes de viver como alguém próspero, você precisa se enxergar como alguém próspero. Parece simples, mas poderoso também. A real é que sua autoimagem financeira comanda tudo. É ela que decide quanto você acha que merece ganhar, o que você aceita ou rejeita, até onde vai e quando para. Se no fundo você se enxerga como alguém limitado, quebrado, pequeno, adivinha? Sua vida vai seguir esse script invisível. Você age de acordo com o personagem que acredita ser. Mas e aí? Como muda isso? Primeiro passo. Tome consciência de como você tem se visto. Pare por alguns minutos e se pergunte. Quando eu penso em mim e em dinheiro, o que vejo? Uma pessoa segura e capaz? Ou alguém sempre com medo, se virando com o mínimo e duvidando de tudo? Segundo passo. Escreve uma nova versão de você. Sério, pega um papel e descreve como seria o você próspero. Como essa pessoa pensa, como ela age, o que ela veste, fala, decide, com quem ela anda, que escolhas ela faz. Faz esse exercício como se você estivesse montando seu personagem dos sonhos. Mas com um detalhe, esse personagem é você, só que destravado. Terceiro passo, comece a agir como essa versão. Agora, mesmo sem ter dinheiro ainda, esse é now queer. Dizer sair por aí gastando o que não tem, nada disso. É sobre postura, decisão, autorrespeito, clareza,
Um exemplo: pessoas prósperas sabem dizer não, sabem se valorizar, sabem investir nelas mesmas, sabem esperar, sabem priorizar. Isso não depende da grana, depende da visão. E sabe o que acontece quando você começa a se ver diferente e a agir diferente? Seu cérebro começa a reprogramar seu padrão interno. E o universo, como um bom espelho, começa a devolver situações que combinam com essa nova imagem. Ou seja, você atrai oportunidades, conexões, ideias, caminhos, tudo com mais leveza. Então anota aí, você não precisa ser rico para se ver como alguém próspero, mas precisa se ver próspero para atrair a riqueza. Começa no olhar, na ação. E vira realidade. O mundo trata você do jeito que você se trata. E se você se trata como alguém digno, valioso e preparado para prosperar, o mundo vai te responder à altura. Capítulo 4. Menos comportamentos que enriquecem. E os que te mantêm quebrado, tá preparado para encarar o espelho? Porque nesse capítulo a gente vai falar de algo que para muita gente é desconfortável, mas é libertador: os comportamentos que te aproximam da riqueza e os que te mantêm preso na escassez. Sim, meu amigo, minha amiga, enriquecer não é só uma questão de pensar diferente, é agir diferente. E olha que curioso, muitas vezes a gente já pensa em ter uma vida próspera, mas continua se comportando como alguém que vive no aperto. E aí não bate, né? A conta não fecha. A verdade é que existem atitudes que puxam a riqueza para perto e outras que empurram ela para bem longe. Às vezes são coisas pequenas, né, que parecem bobas no dia a dia, mas que, quando repetidas, viram hábitos. E esses hábitos, adivinha, moldam seus resultados. Um passinho de cada vez. Por exemplo, viver reclamando da falta de dinheiro, gastar no impulso só para se sentir melhor por alguns minutos, evitar olhar para suas contas como se isso fosse resolver alguma coisa. Tudo isso te mantém no piloto automático da escassez. Do outro lado, pessoas prósperas criam o hábito de pensar no longo prazo, tomar decisões conscientes, cuidado que tem com responsabilidade. E isso não tem nada a ver com ter muito ou pouco, tem a ver com postura. Então se prepara. Nesse capítulo, a gente vai escancarar esses comportamentos e te mostrar com clareza o que te aproxima da liberdade financeira e o que te prende no looping do sufoco. Não é sobre julgamento, é sobre consciência, porque quando você enxerga o que está fazendo sem perceber, você ganha o poder de mudar. E é aí que a transformação começa de verdade. O que eles fazem de diferente? Hábitos de quem é livre financeiramente versus quem vive preso no aperto? Já reparou que tem gente que parece respirar dinheiro leve, com liberdade, sem drama, enquanto outros vivem num corre eterno, suando para pagar boleto, com a sensação de que o dinheiro escapa pelos dedos? Pois é, a diferença está nos hábitos diários, não só na conta bancária. Sim, eu disse hábitos, porque não adianta nada ganhar bem se você continua agindo como quem vive quebrado. E também não adianta reclamar da vida se você repete comportamentos que só reforçam a escassez. Bora entender melhor isso? Quem é financeiramente livre costuma ser intencional. Eles têm o hábito de pensar no longo prazo, planejar antes de gastar, investir com consciência e aprender o tempo todo. Eles cuidam do dinheiro como quem cuida de uma planta, com paciência, atenção e consistência. Não fazem loucuras para agradar os outros. Não vivem de aparência e, principalmente, sabem dizer não sem peso na consciência. Agora, quem está financeiramente preso geralmente age no modo automático. Compra por impulso, vive no depois. Eu vejo, foge de qualquer conversa que envolva números e faz do dinheiro um vilão ou um tabu. O foco é só no agora, no alívio imediato. Mas aí, o alívio vira dívida. E a dívida vira estresse. E o estresse vira rotina. E não é sobre julgar, tá? Já fui. Depois eu vejo. E sei como é fácil cair nessa armadilha. Mas também sei que tudo começa a mudar quando você troca esses hábitos de escassez por hábitos. Do Construca quer um exemplo prático. Enquanto um financeiramente preso recebe o salário e já corre para o shopping ou para o delivery, o financeiramente livre olha para o dinheiro com calma, separa um pedaço para investir, outro para aprender e outro para curtir sem culpa. É outra vibe, é outra energia, é outra mentalidade. Então, meu convite hoje é: observe seus hábitos com carinho. Pergunta para si mesmo: isso aqui está me levando para onde eu quero? Está construindo ou está destruindo? Está me libertando ou me afundando? Porque no fim das contas, não e o quanto você ganha é o que você faz com o que tem. E isso depende só de você. E agora, medo ou propósito? O jeito que você decide muda tudo. Sabe aquela decisão que parece simples, mas lá no fundo tem um peso estranho? Tipo quando você aceita um trabalho que odeia só porque está com medo de faltar dinheiro. Ou deixa de investir num projeto seu porque acha que não é a hora? Pois é, a gente vive decidindo menos, mas quase sempre no automático. E o piloto automático, na maioria das vezes, é o medo.
Tomar decisões com base no medo é como dirigir, olhando só pelo retrovisor. Você vive tentando evitar o que deu errado antes, sem coragem de enxergar o que pode dar certo agora. Iaco é o famoso vou fazer isso porque vai que. Melhor garantir, não quero arriscar. E adivinha? A vida vai ficando apertada, pequena, sem graça, já quando você começa a fazer escolhas baseadas em propósito. O jogo muda, porque aí você decide com clareza, com visão, com confiança. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre saber por que você está fazendo o que está fazendo. É agir com direção, e não por desespero. Quer ver a diferença na prática? Uma decisão baseada no medo é guardar cada centavo com pânico de perder, mesmo que isso te paralise. Uma decisão baseada no propósito é guardar com consciência, sabendo que aquele dinheiro está sendo preparado para algo maior, algo alinhado com seus valores. Medo te faz travar, propósito te faz avançar. Medo limita, propósito expande. Medo te prende no passado, propósito te leva para o futuro. E não estou dizendo que você tem que ignorar o medo. Ele até pode andar com você, só não pode dirigir. Como guia, sua vida precisa ser o propósito. Aquilo que você quer construir, aquilo que te move, aquilo que faz seu coração acelerar mesmo sem garantia nenhuma. Então, da próxima vez que você for tomar uma decisão financeira ou qualquer outra, você pergunta: estou fazendo isso para evitar algo que eu temo? Ou porque isso me aproxima da vida que eu quero viver? Porque no fim das contas, quem decide com medo, colhe limitações. Quem decide com propósito, colhe liberdade. E a liberdade, essa sim, vale cada passo com um coração alinhado. A grana é sua. A responsa também. Assumir 100% muda tudo. Chegou a hora da conversa sincera, sem rodeio, sem desculpa, mas é que vamos falar sobre algo que muita gente foge a assumir 100% da responsabilidade financeira. Sim, 100% mesmo. Não é 90 nem 99 e tudo ou nada. Pode parecer pesado num primeiro momento, mas calma. Isso não é um castigo, é libertação. Porque quando você para de culpar o governo, a crise, o ex, o chefe e o signo, o Mercúrio retrógrado, e assume que a sua realidade financeira é reflexo direto das suas decisões. Você para de ser vítima e vira protagonista. Mas a vida foi injusta comigo. Talvez foi mesmo. Eu não tô aqui para negar isso. Mas deixa eu te contar uma coisa que virou minha chave. Ninguém vai vir salvar sua vida financeira. Nem patrão, nem sorte, nem parente. É você com você. E sabe o que é mais louco? Quando você encara essa responsabilidade de peito aberto, algo muda dentro. Você começa a pensar diferente, gastar diferente, decidir diferente. Porque quem assume cuida. Quem cuida cresce. E quem cresce, prospera. Assumir 100% não significa que tudo vai ser perfeito. Vai errar, vai tropeçar. Também. Mas agora, em vez de apontar o dedo, você olha para o espelho e esse simples ato já muda tudo. Porque quando você entende que o poder está nas suas mãos, você para de se sabotar. Quer um exemplo? Ao invés de dizer, eu não consigo guardar dinheiro porque ganho pouco, você diz, ok, o que eu posso fazer com o que tenho hoje para construir um amanhã melhor? Pronto. A chave virou. Você saiu do modo reclamação e entrou no modo solução em tu boraló. Respira fundo e repete comigo. A minha vida financeira é minha responsabilidade. E isso é ótimo, porque significa que eu tenho o poder de melhor tudo. No fim das contas, é assim que a liberdade começa. Quando você para de esperar e começa a agir, e agir com consciência, clareza e coragem. Capítulo 5, menos liberdade financeira, começa com consciência. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi isso aqui. Não existe liberdade financeira sem consciência. E quando eu digo consciência, não é só saber quanto você ganha ou gasta. Não. É mais profundo. É aquele tipo de consciência que faz você enxergar o que estava no modo invisível da sua vida. Liberdade financeira não começa com dinheiro, começa com clareza. Clareza do que você está fazendo, por que está fazendo e para onde está indo com isso tudo. E olha, enquanto você não olha de verdade para a sua vida financeira, ela vai andando no piloto automático. E a gente sabe, piloto automático nunca leva para um destino novo. Talvez você até ache que está se esforçando, mas sente que está sempre patinando, sempre no sufoco, sempre com aquele peso. E sabe por quê? Porque sem consciência, a gente repete os mesmos padrões sem nem perceber. Compra no impulso, finge que o cartão nem existe, resolve depois, e o depois vira mais dívida, mais culpa, mais cansaço. Mas quando você para e olha com atenção, tudo começa a mudar. Porque consciência é tipo acender a luz num quarto escuro. No começo pode até incomodar, mas logo você começa a enxergar onde está o problema menos e mais ainda. Começa a ver soluções. Nesse capítulo, eu quero te convidar a fazer isso comigo. Ligar a lanterna da consciência na sua vida financeira. Sem julgamento, sem vergonha, sem drama. Só
com coragem, honestidade e vontade real de virar esse jogo. Porque a verdade é uma só. Não dá para mudar aquilo que você se recusa a enxergar. E liberdade menos aquela de verdade, que traz paz, leveza e escolha menos. Começa no momento em que você se permite ver tudo com os olhos abertos, planejar sem sofrer, visão clara, meta na mira e foco na real. Se tem uma coisa que já me travou muito foi essa ideia de que planejar a vida financeira precisa ser complicado, cheio de planilhas malucas, termos difíceis e metas que dão até medo de olhar. Mas deixa eu te contar uma verdade libertadora. Dá para planejar com leveza, sem neura, e ainda assim transformar sua vida. Planejamento financeiro de verdade começa com uma coisa simples. Visão. Você já parou para pensar como quer viver daqui a 1, 3 ou 5 anos? Tipo, de verdade mesmo? O que você quer sentir quando acordar? Onde quer morar? Com quem quer estar? Isso não é fantasia, é direção. Porque quem não tem visão vive rodando em círculo. Depois vem as metas. E aqui, nada de surtar. Tô falando de metas reais, possíveis, que fazem sentido para você. Nada de quero 1 milhão até mês que vem. Se hoje você nem sabe quanto. Tá devendo? Calma, vai por etapas, uma meta de cada vez. Pode ser guardar R$ 100 por mês, quitar o cartão até tal data, começar um curso sobre dinheiro. O importante é que seja clara e que te empurre para frente. E aí, entra o foco. Eita palavrinha que vale ouro. Porque se você não tiver foco, vai gastar energia à toa. Vai correr o mês todo e terminar no mesmo lugar. Foco é saber dizer não para o que te distrai e sim para o que te aproxima da sua visão. É aprender a escolher com intenção. É lembrar todo santo dia por que você começou. Então, nada de complicar. Planejar pode e deve ser leve, simples e prático. Escreve sua visão, define metas pequenas, mas firmes, e mantenha o foco no que realmente importa. Isso é, recomeça, ajusta, mas não para, porque quem planeja com o coração no lugar, com os pés no chão e a cabeça aguenta, vai mais longe e vai com paz. Gastar menos do que ganha, lógico. Mas ninguém faz porque, vamos ser sinceros, todo mundo sabe que o certo é gastar menos do que ganha. Isso não é segredo, nem fórmula mágica. É o básico do básico. Mas se é tão óbvio assim, por que é que tanta gente ainda vive no vermelho? A resposta está aqui dentro da nossa cabeça. Literalmente, o cérebro humano é viciado em prazer imediato. Ele quer recompensa agora. Ele quer aquela sensação boa de comprar, de ter, de consumir, e isso explica muita coisa. Porque, vamos combinar, comprar dá um baratinho na hora, já poupar é um prazer que vem só depois, no futuro. E aí o cérebro pensa, deixa pra lá. E tem mais, autocontrole não é algo que a gente aprende na escola, né? Ninguém ensina a esperar, a segurar a empolgação, a dizer não para algo que a gente quer muito hoje pensando lá na frente. Pelo contrário, a gente cresce ouvindo você merece, a vida é agora, não dá para levar nada. Quando morrer. E pronto, lá se vai o dinheiro no Pix da impulsividade. Só que viver assim tem um preço, literalmente, porque aquela comprinha inocente do fim de semana pode ser o boleto da frustração do mês que vem. E o hábito de gastar tudo o que entra, sem pensar, vira um ciclo que parece impossível de quebrar. Mas calma, não é sobre nunca mais comprar nada. É sobre consciência. É sobre entender que sim, gastar dá prazer, mas guardar também pode dar. Quando você olha para o seu extrato e vê que está no controle, que conseguiu guardar um valor, que está crescendo, isso também dá uma sensação boa. Só que diferente da compra por impulso, essa sensação dura. Então se você quer realmente virar o jogo, começa assim. Treina sua mente para adiar um pouquinho o prazer de agora, pensando na liberdade de depois. É tipo academia para o cérebro financeiro. No começo dói, mas depois vira estilo de vida. Gastar menos do que ganha não é só sobre números. É sobre hábitos, mente e visão. E quando tudo isso começa a se alinhar, a mágica acontece, paz na carteira. Como ter uma relação mais leve, fluida e responsável com o dinheiro. Vamos falar de relacionamento? Não com pessoas, menos com o dinheiro, porque sim, você tem uma relação com ele, goste ou não. E dependendo de como ela anda, sua vida pode ser leve e fluida, ou um verdadeiro campo de guerra emocional. Gente que trata o dinheiro como um vilão, vive brigando com ele, fugindo das contas com medo de olhar o saldo. Já outros idolatram o dinheiro, colocam ele num pedestal e fazem qualquer coisa para segurar. E aí a relação vira tensa, pesada, controladora. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Dinheiro é só uma energia, uma ferramenta. E quanto mais leve for sua relação com ele, mais ele circula. Dinheiro ama fluidez, ama propósito, ama clareza. Para criar uma relação mais leve com ele, o primeiro passo é simples, mas nem sempre fácil. Pare de ter vergonha, medo ou raiva de falar sobre dinheiro.
Quanto mais você evita, mais ele se afasta. Quando você começa a encarar com naturalidade, com respeito e consciência, ele começa a voltar. Depois, aprenda a cuidar do dinheiro como quem cuida de um amigo querido. Acompanhe, olhe de perto, converse com ele sério mesmo. Pergunta: o que eu estou fazendo com você? Tô te usando com sabedoria ou só para apagar incêndio? Esse tipo de reflexão muda tudo. E uma coisa importantíssima: dinheiro precisa de propósito. Quando ele sabe para onde está indo, ele se multiplica. Então tenha metas claras, objetivos reais, sonhos que te puxem para frente. Gastar só por gastar esvazia o bolso e a alma. Agora, usar com consciência. Isso preenche por dentro e por fora. E claro, responsabilidade anda junto com liberdade. Gastar com leveza não é sair torrando tudo. É fazer escolhas alinhadas com o que você quer construir. É saber aproveitar o presente, mas sem duxar o futuro quebrado. No fim das contas, a relação ideal com o dinheiro é como uma boa amizade. Leve, sincera, respeitosa e com espaço para crescer. Quando você trata o dinheiro bem, ele te trata melhor ainda, né? Então bora viver essa relação nova? Mais leveza, mais clareza e mais liberdade na sua vida financeira. Você merece viver em paz com o que entra. E Kanyu, que fica capítulo 6. Fontes de renda e a mentalidade da multiplicação. Se tem uma coisa que mudou minha visão sobre dinheiro, foi entender isso aqui. Não dá para depender de uma fonte só. Zero. Contar só com o salário, o pagamento fixo ou aquela única entradinha no mês é como tentar encher uma piscina com conta-gotas. Não rola. E o pior, se essa fonte seca, já era. Vem o sufoco, o aperto e o desespero. Mas calma, que aqui o papo é sobre libertação e não pânico. A boa notícia é que você pode desenvolver uma mentalidade de multiplicação. Sim, multiplicar renda não é só coisa de rico. É coisa de quem pensa diferente. E pensar diferente, você já começou desde o primeiro capítulo, né? Esse capítulo é para te mostrar que existem várias formas de ganhar dinheiro, muitas vezes começando com o que você já sabe, já tem ou pode aprender. Mas mais importante do que as fontes em si, é o jeito de pensar. Mentalidade multiplicadora. Isso significa parar de olhar só para quanto eu ganho e começar a se perguntar: como eu posso fazer esse dinheiro trabalhar para mim? Como eu posso gerar outras fontes além dessa aqui? A gente próspera pensa em criação, expansão, construção. Gente travada pensa só em sobrevivência. E a diferença está no pensamento antes da ação. Então nesse capítulo bora abrir a sua mente. Vamos falar de ideias práticas, caminhos possíveis e formas inteligentes de gerar renda. Mas acima de tudo vamos reforçar essa visão. Quem pensa em multiplicar, atrai mais. Quem só pensa em segurar vive, come, do, dot, say, sair do modo ganha e gasta e entrar no modo cria e cresce. Porque a liberdade financeira não nasce só de quanto você ganha menos, mas de como você multiplica o que tem. Vire a chave de consumidor a criador de renda. Durante muito tempo, eu só sabia pensar de um jeito como consumador. Eu via uma vitrine, queria comprar. Aparecia uma promoção, lá ia eu parcelar, entrava dinheiro, eu já pensava no que dava para gastar. E sabe o que é pior? Isso era automático, natural, quase um reflexo. Até que um dia, no meio de uma crise pessoal e financeira, eu ouvi uma frase que me deu um soco desses que acordam a alma. Enquanto você só consome, você sustenta o sonho dos outros. Quando você produz, você começa a construir o seu uau. Fiquei em silêncio. E ali começou a minha virada. Pensar como produtor é mudar o seu papel no jogo. É sair da ponta que só gasta e entrar na ponta que gera valor. Que movimenta, que transforma o que sabe, o que tem ou o que ama em algo que pode ser útil para o mundo e, claro, rentável para você. E não, você não precisa ter uma empresa gigante ou criar um produto revolucionário. Às vezes pensar como produtor é só olhar para o seu tempo de outra forma. É usar suas habilidades, seus conhecimentos, sua criatividade para começar algo seu. Pode ser um serviço, um conteúdo, um curso, um produto simples. O importante é mudar o foco. Ao invés de perguntar o que eu vou comprar, comece a se perguntar: o que eu posso oferecer? Quando você muda esse pensamento, seu olhar muda. Você começa a ver oportunidades onde antes via só vitrines. Você começa a pensar em investir e não só gastar. Começa a criar, não só consumir. A mentalidade de consumidor te esgota. A mentalidade de produtor te expande. E quando você começa a produzir valor para o mundo, o dinheiro começa a circular de outro jeito, com mais sentido, com mais força, com mais direção. Ganhar dinheiro é uma coisa. Construir riqueza é outra bem diferente. Durante muito tempo, eu achava que estava indo bem só porque estava ganhando mais dinheiro. O salário subia,
Os freelas apareciam, o Pix caía e eu me sentia no topo. Mas bastava um imprevisto. Uma conta fora do normal, um mês mais fraco. O menino furado que o e-coça caia. Foi aí que eu entendi, na marra. Ganhar dinheiro não é o mesmo que construir riqueza. Ganhar dinheiro é momentâneo. É o que entra. É o fluxo. E sim, é importante. Mas construir riqueza é o que fica. É o que você consegue manter, multiplicar, proteger. É o que te dá liberdade no longo prazo. Tem gente que ganha muito, mas gasta tudo. Vive bem no Instagram, mas está quebrado por dentro. E tem quem ganhe pouco, mas guarda um pedaço, investe, aprende e cresce. E adivinha? Esse segundo tipo de pessoa, com o tempo, ultrapassa o primeiro. Riqueza é construída com visão, hábitos e consciência. Não é sobre quanto você fatura, é sobre como você administra o que você faz com o que tem. E se você está criando algo que vai continuar gerando valor, mesmo quando você parar de trabalhar por um tempo, ganhar dinheiro depende do seu esforço. Construir riqueza depende da sua mentalidade. E quando você junta os dois, ganha com inteligência e constrói com estratégia menos, aí sim, a vida começa a mudar de verdade. Então pensa aí, você está só girando no ciclo de ganha e gasta? Ou está realmente plantando algo que vai te dar frutos no futuro? Porque no fim das contas, liberdade não vem do que entra, vem do que você faz com aquilo que entrou. Ganhar dinheiro é o primeiro passo, mas construir riqueza é o caminho para a liberdade. Bora Kamier, Cement Skill. Viram fortuna. Ideias simples para multiplicar sua renda de verdade. Se você chegou até aqui, já entendeu, não dá para depender de uma fonte só de grana. A liberdade financeira vem da multiplicação, né? Não só da entrada única. E a melhor parte é que, diferente do que muita gente pensa, você não precisa começar rico para começar a multiplicar. Você só precisa de visão, atitude e um passo, de cada vez. Então bora para o que interessa. Aqui vão ideias práticas e reais para você começar a multiplicar sua renda. Mesmo que ainda esteja no modo começando do zero. A primeira é clássica, mas poderosa. Comece um negócio digital. Pode ser vendendo um produto, um curso, um serviço ou até mesmo trabalhando como afiliado. Tem gente ganhando uma boa grana só recomendando o que já usa e gosta. E o melhor, dá para começar com quase nada, só usando o seu tempo e sua criatividade. Outra opção que mudou minha vida: investimentos. E calma, não precisa ser um expert de Wall Street não. Começa pequeno. Tesouro direto, fundos, CDBs, ações, fundos imobiliários. O importante é colocar o dinheiro para trabalhar por você, mesmo que no começo ele renda só uns centavos. Lembra? O foco aqui é mentalidade de construção, não pressa. Agora, se você quer algo ainda mais direto, monetize suas habilidades. Sabe aquele talento que você acha normal demais? Pode ser ensinar algo, editar vídeos, fazer doces, cuidar de redes sociais, traduzir, diagramar, consertar coisas, criar arte, dar aula, escrever, organizar, enfim. Tem sempre alguém precisando daquilo que você sabe fazer com facilidade. E isso vale dinheiro, sim. Outra ideia que pouca gente explora é a criação de conteúdo. Hoje em dia, quem compartilha o que sabe com consistência pode transformar isso em audiência. E audiência com estratégia vira renda. Seja com parcerias, vendas, anúncios ou produtos próprios. Dá para criar um verdadeiro império digital. Com um celular e coragem. E aí entra a cereja do bolo. Não é só sobre fazer mais dinheiro, é sobre fazer esse dinheiro trabalhar em mais de um lugar. É pensar como multiplicador. É plantar várias sementes e regar cada uma com paciência, consistência e propósito. Então bora colocar essas ideias em prática? Escolhe uma. Começa pequeno, mas começa hoje. Porque quem planta hoje com inteligência, colhe amanhã com liberdade. Capítulo 7. Vencendo o medo do sucesso e da rejeição. Esse capítulo aqui é para cutucar onde a maioria finge que não dói. Porque, olha, tem muita gente que não prospera, não é por falta de capacidade, mas por medo. Sim, medo de dar certo. Pode parecer estranho num primeiro momento, mas eu garanto, o medo do sucesso e da rejeição paralisa mais gente do que o fracasso em si. A gente cresce ouvindo que sucesso é bom, que riqueza é linda, que vencer é o objetivo. Só que no fundo tem um lado da mente que morre de medo de tudo isso. Medo do sei destacar, medo de ser criticado, medo do perder amigos, medo de ouvir, mudou demais, medo de não conseguir sustentar a própria evolução. E o mais doido, às vezes a gente nem percebe, você começa um projeto, empolgado, cheio de ideias, mas na hora que começa a dar certo, dá aquela vontade de sabotar, sumir, parar, e o medo do novo, do julgamento, da responsabilidade que vem junto com crescer. Nesse capítulo, a gente vai abrir esse baú escondido da mente e encarar esses medos de frente. Você vai entender por que tem medo de vencer, por que a rejeição pesa tanto e como virar esse jogo dentro de você. Porque sucesso de verdade começa no dia em que você decide que não vai mais fugir do seu brilho.
Afinal, prosperar é um direito, não uma ameaça. E se alguém se incomoda com seu crescimento, talvez é porque ainda não teve coragem de crescer também. Quando ganha mais dá medo e você nem percebe. Pode parecer loucura, mas eu vou te dizer algo que acontece com mais gente do que você imagina. Tem muita gente com medo de ganhar mais dinheiro. Isso mesmo, medo, pavor, sabotagem disfarçada de preguiça. Falta de tempo ou até não é pra mim. E eu sei disso porque eu já vivi isso na pele. A gente até fala que quer crescer, quer prosperar, quer ganhar mais, mas low no funding, ou tem uma voz dentro da cabeça dizendo que ganhar muito dá trabalho, que vai atrair inveja, que vão te cobrar mais, ou que você vai virar outra pessoa. E aí o que acontece? A gente pisa no freio sem perceber. O medo de ganhar mais é sorrateiro. Ele se esconde atrás de desculpas bem convincentes, tipo, ainda não estou pronto. Quando tudo estiver mais calmo, eu tento. Isso não é pra mim, é pra quem já tem dinheiro. Mas a real é que muitas vezes a gente tem medo de sair da zona de conforto. Medo de assumir um novo nível, medo de ser julgado, medo de não dar conta. E aí entra a sabotagem. Você começa, mas não termina. Tem uma ideia, mas não coloca em prática. Oportunidade aparece e Voca enrola. Tudo isso porque sua mente, por trás dos bastidores, está tentando te manter no conhecido, mesmo que esse conhecido seja escasso. Mas deixa eu te contar uma coisa poderosa. Ganhar mais não te muda. Ele só amplia quem você já é. E isso é uma pessoa consciente, generosa, com vontade de crescer de forma leve e justa. Ganhar mais vai te fazer multiplicar isso tudo. Então, respira fundo e se pergunta com sinceridade: será que eu estou com medo de ganhar mais? Se a resposta for sim, tie to do, bam. O primeiro passo para destravar é reconhecer. O segundo é seguir mesmo com medo. Porque no fim das contas, o que te sabota não é a falta de dinheiro. É o medo inconsciente de viver tudo o que você merece. Mas a boa notícia, você pode mudar isso. E esse texto aqui já é o começo. Ganhei, mas J.I. foi. A síndrome do impostor e o auto-boicote financeiro. Preciso abrir o jogo contigo. Por muito tempo, eu até ganhava dinheiro, às vezes até mais do que eu imaginava que um dia ganharia, mas, por algum motivo que eu não entendia na época, o dinheiro nunca ficava. Nunca. Era surreal. O dinheiro entrava e, como num passe de mágica, sumia. E o mais doido, na maioria das vezes eu nem gastava com algo que realmente precisava. Era com coisas aleatórias, compras por impulso ou pequenos presentes para mim mesmo. Como se eu quisesse me compensar por algo o tempo todo. Eu entendo. Isso era auto-boicote puro. E por trás dele estava ela. A famigerada síndrome do impostor. Sabe aquela sensação de que você não merece o que conquistou? De que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não é bom o suficiente? Pois é, eu vivia isso. Sem nem saber o nome. E o que meu cérebro fazia para dar conta disso? Mandava eu me livrar do dinheiro rapidinho. Como se aquele sucesso, aquele ganho, fosse uma fraude temporária. Como se eu não fosse digno de ter e manter. E aí virava um ciclo, ganhava, gastava tudo, me sentia mal, recomeçava. Uma eterna sensação de escassez. Mesmo quando a grana estava ali. E foi só quando eu comecei a olhar para isso com carinho, com coragem, que a ficha caiu. Eu não precisava me punir por estar prosperando. Eu precisava me permitir segurar o que eu estava construindo. E para isso, primeiro, eu tive que mudar a minha identidade. Eu tive que parar de me ver como alguém com sorte e começar a me enxergar como alguém capaz e merecedor, preparado. Se você também sente que, mesmo ganhando bem, o dinheiro escapa das suas mãos como areia, olha com atenção. Talvez não seja desorganização. Talvez seja sabotagem. Talvez seja medo, mas aqui vai a boa notícia. Dá para virar esse jogo. Dá para curar essa relação com o dinheiro. Dá para guardar, crescer, expandir, desde que você se veja como alguém que, sim, merece ter. Sim, merece prosper. E não precisa se desculpar por isso. Você não é impostor. Você é autor da sua história. E o capítulo da abundância está só começando. Merecer não é ego, é libertação. Curando sua relação com o merecimento. Sabe quando você conquista alguma coisa e, em vez de comemorar de verdade, sente aquela pontinha de culpa? Ou algo bom acontece na sua vida e lá no fundo você pensa: será que eu realmente mereço isso? Pois é. Essa dúvida silenciosa é o que trava muita gente. E ela se chama problema com merecimento. Por muito tempo eu mesmo vivi isso. Eu me esforçava, estudava, fazia acontecer, mas na hora de receber, de segurar o que conquistei, meu peito travava, como se algo dentro de mim dissesse: isso não é para você. E o mais louco é que isso acontece até com quem está rodeado de oportunidades. O problema não é a falta do que vem de fora, é o bloqueio que mora por dentro. A gente cresce ouvindo coisas como não se acha demais. Humildade acima de tudo, quem quer muito acaba perdendo tudo. E aí, sem perceber, a gente
Associa sucesso com culpa, dinheiro com pecado e abundância com arrogância. Resultado, você até sonha grande, mas se sabota antes de chegar lá. Mas não consegue sustentar. Mas deixa eu te contar uma coisa que me libertou. Se permitir merecer não é ego, é autocuidado. É entender que prosperar não te torna pior nem melhor que ninguém. Só te dá mais ferramentas para viver com mais leveza menos e até ajudar os outros com mais força. Curar sua relação com o merecimento é começar a se olhar com compaixão e respeito. É parar de diminuir suas conquistas, de se esconder quando algo dá certo, de pedir desculpa por estar crescendo. É levantar a cabeça e dizer: eu construí isso e eu recebo com gratidão. E para isso não tem fórmula mágica, mas tem prática. Todo dia, um passinho. Comece se elogiando sem culpa. Aceite os elogios que recebe sem rebater com imagina. Nem é tanto assim. Celebre as vitórias pequenas. E principalmente, permita-se sonhar e viver coisas grandes. Porque você pode, e você não precisa pedir desculpas por isso. Merecimento não se conquista com esforço. Ele nasce com você, só precisa ser ativado. E hoje, talvez seja o dia perfeito para fazer isso acontecer. Capítulo 8 menos o ciclo da prosperidade. Receber e compartilhar. Se tem uma coisa que mudou completamente a minha relação com o dinheiro, foi entender isso aqui. Prosperidade é um ciclo. E um ciclo só funciona de verdade quando está girando. Parou em alguma parte? A energia trava e quando trava, nada flui. Durante muito tempo eu achava que para prosperar eu só precisava aprender a ganhar e guardar. E claro, isso é super importante. Mas com o tempo eu percebi que tinha uma parte fundamental faltando nessa conta. O fluxo entre dar, receber e compartilhar-se em prosperidade não é só sobre acumular, é sobre movimento. É sobre confiar que quando você solta, algo ainda maior volta. É sobre estar aberto para receber sem culpa. E também pronto para entregar sem apego. É sobre entender que o dinheiro menos assim como tudo na vida menos precisa. Circular. Nesse capítulo a gente vai falar sobre como dar com generosidade abre portas invisíveis. Vamos falar também sobre a arte de receber com gratidão, algo que muita gente tem bloqueio, e de como compartilhar o que se tem, mesmo que ainda seja pouco, te conecta com uma abundância muito maior do que você imagina. A real é que quem só segura, estagna. Quem só dá, se esgota. E quem só recebe, se perde. O equilíbrio entre esses três pontos é o que cria o verdadeiro estado de abundância. Um estado livre, fluido e sustentável. Então vem comigo, porque agora a gente vai mergulhar nesse fluxo natural da vida e da prosperidade. E quando você entra nesse ciclo de verdade, não tem mais volta. Só expansão. Mão fechada não flui. Por que doar e compartilhar? Desbloqueia a abundância. Vou te contar uma coisa que eu demorei para entender e aceitar. Quanto mais você segura, mais a vida trava. Parece contraditório, né? A gente cresce, ouvindo que precisa guardar, proteger, acumular, mas aí você percebe que mesmo guardando cada moedinha, a prosperidade não chega. Ou pior, ela vem, mas escapa rapidinho. Foi aí que eu descobri o poder de doar e compartilhar. Não como obrigação ou para parecer bonzinho, mas como um ato de confiança. Uma declaração clara para o universo dizendo: eu confio que vai voltar. Doar desbloqueia a energia da abundância. E não estou falando só de dinheiro, viu? Estou falando de tempo, atenção, apoio, carinho, conhecimento, incentivo. Quando você compartilha o que tem, você envia uma mensagem poderosa. Eu tenho tanto que posso dividir? E o mais curioso, o universo responde. Sério, tem algo mágico que acontece quando você tira o foco só de você e começa a contribuir com o outro. É como se a vida dissesse: então toma mais pouco, vou quer saber. O que fazer com isso? Eu mesmo já vivi isso várias vezes. Teve momentos em que eu estava no aperto, mas mesmo assim decidi ajudar alguém. Pode ter sido com um valor pequeno, uma dica, um ombro amigo. E do nada, surgiu uma oportunidade, uma venda, uma ideia. Coincidência? Não acredito nisso. A energia circula onde tem fluxo. E doar é abrir essa torneira. Agora, claro, não é doar esperando algo em troca. É doar com o coração leve, com intenção sincera. Quando vem dessa vibração, o retorno é inevitável. Pode não ser imediato, pode não vir do jeito que você espera, mas ele vem. Então, se você sente que a vida está travada, que o dinheiro não gira, que o nada flui, experimenta olhar para isso. Será que você anda fechando demais a mão? Será que não está na hora de abrir espaço para a abundância entrar de novo? Compartilhar é um dos atos mais ricos que alguém pode fazer. E quem compartilha de verdade sempre tem mais para dar. Dinheiro também é energia. Princípios espirituais que mudaram minha vida financeira. Durante muito tempo eu achei que dinheiro era só número, cálculo, conta para pagar. Mas aí eu fui entendendo, aos poucos, que dinheiro
também é energia. E quando você começa a enxergar por esse ângulo, tudo muda, tudo mesmo. Dinheiro responde à sua vibração. Se você vibra escassez, medo, desespero, ele se afasta. Se você vibra gratidão, fluidez, confiança, ele se aproxima. É como um radar invisível, sensível à frequência que você está emitindo o tempo todo. E acredite, isso vale mais que qualquer planilha. Tem um princípio espiritual que me pegou de jeito. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E olha, essa frase virou uma chavinha dentro de mim. Porque eu percebi que não adianta só pedir dinheiro, querer riqueza, visualizar milhões, sei lá no fundo. Eu ainda me sentia pequeno, indigno, culpado ou desconectado. Outro ponto importante. Dinheiro ama propósito. Ele não gosta de ficar parado, preso, estagnado. Ele quer circular, crescer, transformar. Quando você alinha o dinheiro, come algo melhor, seja um sonho, uma missão, uma vontade sincera de contribuir, ele começa a vir com mais facilidade. É como se ele dissesse: agora sim, você sabe o que fazer comigo. E tem mais. A gratidão é um acelerador poderoso. Quando você agradece pelo que já tem, mesmo que ainda seja pouco, você sintoniza com mais. Você mostra que sabe reconhecer o valor do agora. E a energia do dinheiro adora ser reconhecida. Mas o contrário também é real. Se você vive reclamando, comparando, se sentindo injustiçado, o dinheiro sente e se afasta. Pork el queer. Ser bem-vindo, né? Não carregado como um peso. Então, se você quer atrair mais abundância para sua vida, começa por dentro. Cuida da sua energia. Honra o que já tem. Age com intenção. E lembra, dinheiro é mais que papel. É uma extensão da sua energia, das suas crenças, das suas ações. Quando você trata o dinheiro como sagrado, ele começa a te tratar como abundante, canal ou cofrinho. O dinheiro gosta de quem faz ele circular. Tem uma coisa que virou uma chavinha na minha cabeça quando comecei a entender o lado mais espiritual da prosperidade. Dinheiro gosta de movimento. Ele não curte ficar preso, escondido, trancado num canto. Ele gosta de fluir, de ir, voltar, crescer, impactar. E aí vem a grande pergunta. Você está sendo um canal ou um depósito de riqueza? Durante muito tempo eu queria juntar dinheiro só para ter, só para me sentir seguro. Sabe aquela vibe de quanto mais eu tiver guardado, melhor? Só que ao mesmo tempo parecia que o dinheiro travava, sabe? Ele até chegava, mas não se multiplicava, não fluía. E eu não entendia o porquê. Foi aí que caiu a ficha. Quando você age como um depósito, o dinheiro quando você vira um canal, o dinheiro circula. E circular é a chave da abundância. Ser um canal é entender que o que passa por você também passa pelos outros. Que o que chega até você, para ser multiplicado, compartilhado, expandido e não só acumulado. Isso não quer dizer sair gastando tudo, nem se esquecer de guardar. Nada disso. É sobre ter propósito no que entra e no que sai. É usar o que você recebe com consciência, com intenção. É investir em si, ajudar quem precisa, movimentar projetos, espalhar valor. E o mais curioso, quando você se posiciona como canal, o universo entende que pode confiar em você e manda mais, porque sabe que você vai fazer o dinheiro circular. Da forma certa, com equilíbrio, com generosidade, com visão. Então, se você sente que sua vida financeira está travada, sei pergunta: ei, eu estou tentando segurar tudo ou estou permitindo que o fluxo aconteça? Porque quem segura com medo, acaba bloqueando. Quem solta com sabedoria, abre caminho para mais. Ser um canal é viver em sintonia com a abundância verdadeira. Aquela que transborda, que conecta, que transforma. E você? Tá pronto para deixar a riqueza fluir por você? Capítulo 9 Menos mentalidade rica no dia a dia. Tá aí uma coisa que eu aprendi na prática. Mentalidade rica não é um botão que a gente liga só quando tá falando de dinheiro. Ela precisa estar presente no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos pensamentos bobos e até nas conversas de bar. Porque, no fundo, é no cotidiano que a gente mostra como realmente pensa. Não adianta nada ler sobre abundância, fazer afirmação bonita de manhã e, à tarde, viver reclamando da vida, do preço das coisas e da falta de sorte. E you say pork. Já foi assim. E a real é que a vida escuta tudo. A energia não entende. Tô só desabafando. Ela entende que você está reforçando escassez. Esse capítulo é para te mostrar que ter uma mentalidade rica não é só sobre pensar grande, é sobre pensar certo. Com constância, é sobre aprender a fazer escolhas conscientes, mesmo nas situações mais simples. No mercado, na hora de investir seu tempo, na forma como você fala sobre dinheiro e, principalmente, no jeito que você se enxerga todos os dias. Ser rico de mentalidade é mais sobre comportamento do que sobre saldo bancário. É mais sobre postura do que sobre profissão. É mais sobre consistência do que sobre conquista. Aqui eu vou compartilhar contigo algumas práticas
Reflexões e atitudes que você pode aplicar na sua rotina menos sem complicação, sem drama, para fazer sua mente vibrar no modo riqueza todos os dias. Porque no fim das contas, não é sobre fazer algo grande de vez em quando, ou sabra pens, de forma rica, o tempo todo. E quando isso vira natural, meu amigo, minha amiga, o mundo começa a responder de outro jeito. Riqueza começa no detalhe. Como pensar grande nas pequenas decisões. Eu preciso te contar uma coisa que me fez bater cabeça por muito tempo. Eu queria ficar rico rápido, tipo pra ontem. Vivia buscando o atalho mágico, a ideia mirabolante, o dinheiro fácil. Resultado, tudo dava errado. Era frustração atrás de frustração. E quanto mais eu forçava, mais parecia que a vida travava. Foi só quando eu parei de correr atrás da velocidade e comecei a focar na direção que as coisas começaram a fluir de verdade. E aí eu entendi. Riqueza de verdade começa nas pequenas decisões. Aquelas que a gente nem dá muita bola, mas que, no acumulado, fazem toda a diferença. Sabe quando você escolhe guardar um pouquinho ao invés de gastar com bobagem? Quando você diz não para um impulso e sim para um objetivo? Quando você investe seu tempo em algo que te faz crescer em vez de ficar só distraído? É aí que a mentalidade rica começa a trabalhar a seu favor. Antes eu achava que precisava de uma virada gigante na vida. Hoje eu sei que a virada começa no café da manhã, na conversa que você tem consigo mesmo, na forma como você trata cada real, cada escolha, cada pensamento. Pensar riqueza nas pequenas decisões é escolher com consciência. E parar e se perguntar: isso aqui me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Pode parecer bobo, mas essa perguntinha mudou meu jogo. E mais, quando você começa a pensar com foco no longo prazo, a ansiedade vai embora, a pressão diminui, a caminhada fica mais leve, e aí quase sem perceber, a riqueza começa a aparecer, não como um milagre, mas como resultado. Então, se você quer construir algo sólido, duradouro, que realmente te traga paz, Kamika, começa agora, com a próxima pequena decisão que você tomar. Porque, no fim das contas, ser rico não é sobre ter muito, é sobre decidir bem menos todos os dias. Você é o ambiente que escolhe. Gente, palavras e energia que moldam sua mentalidade. Quer saber de uma coisa que mudou minha vida de verdade? Eu parei de tentar pensar diferente vivendo no mesmo lugar, cercado das mesmas pessoas e ouvindo as mesmas conversas de sempre. Não tem como plantar uma nova semente num solo velho e seco, né? Ambiente é tudo, ele te levanta ou te derruba, te expande ou te sufoca. É tipo ar. Se for limpo, você respira e cresce. Se for tóxico, você murcha sem nem perceber. Não é só onde você está fisicamente, viu? É também com quem você anda, o que você assiste, o que você escuta, o que você fala. Cada palavra, cada companhia, cada energia ao seu redor está programando sua mente para abundância ou para escassez. Te digo com o coração aberto. Se você quer destravar sua mentalidade financeira, precisa começar a se cercar de gente que joga o mesmo jogo. Gente que sonha grande, que fala de ideias e soluções, não só de problema e crise. Outra coisa que me pegou: a linguagem. Palavras têm poder, meu amigo. E se você vive dizendo está difícil, dinheiro some, sou azarado. Adivinha? Sua mente acredita. E ela trabalha para confirmar isso. Então bora virar o jogo? Troca o não posso por como posso, o é caro por como eu gero valor para bancar isso. Troca o isso não é para mim por o que eu preciso aprender para chegar lá. Vai por mim. Isso não é frescura. É reprogramação de verdade. Crie um ambiente interno e externo que sustente seu novo eu. Decore a parede com frases que te elevam. Deixe de seguir gente que só reclama e comece a acompanhar quem inspira. Troque aquele grupo do Zap que só fala besteira por um grupo que compartilha conhecimento. No fim das contas, você não precisa mudar o mundo todo de uma vez. Mas mudar o seu mundo, isso está totalmente nas suas mãos. Começa ajustando o cenário, a plateia e o roteiro. E aí, o protagonista menos que é você vai brilhar como nunca. Quando nada acontece! É aí que tudo está acontecendo! Vou te contar um segredo que aprendi do jeito mais dolorido possível. A consistência é mais poderosa do que o resultado imediato. Sim. É isso mesmo, principalmente nos dias em que parece que nada está andando. Sabe aquele momento em que você faz, e parece que está tudo parado? Ah, eu conheço bem essa sensação. Já pensei em desistir 1000 vezes. Mas toda vez que o segui firme, mesmo sem ver retorno, foi aí que a mágica começou, só que lá na frente. E olha, isso vale para dinheiro, para projeto, para mudança de mentalidade, para tudo. Manter a consistência é como regar uma planta invisível. Você coloca água, cuida, fala com ela e nada. Mas to repent. Um brotinho nasce. I woke on que o invisível não era vazio, era o tempo de enraizar. A real é que a maioria desiste antes de florescer, porque a gente foi treinado para acreditar que só vale a pena continuar se o resultado for imediato. Só que resultado sólido vem de repetição, paciência e fé.
Então, se hoje você está se perguntando, para que continuar? Eu te digo, continue, porque você está se tornando a pessoa que vai viver o que deseja, mesmo que agora ainda não pareça. Continue porque o universo responde consistência com oportunidade. Continue porque você já foi longe demais para parar aqui. Não espera motivação não. Crayon Ritual coloca meta no papel. Se compromete com o processo, não só com a emoção. Vai um dia de cada vez. Mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem ver nada mudando. Porque no fundo, tá tudo mudando. Inclusive você. Persistir nos dias cinzas é o que diferencia quem só sonha de quem realiza. E se você tá lendo isso é porque veio para realizar. Então bora, um passo de cada vez. O segredo não está em correr, está em não parar. Capítulo 10 menos sua nova realidade financeira começa agora. Shigu Ahora. Nada de semana que vem, segunda-feira ou quando sobrar um dinheiro. A sua nova realidade financeira começa agora, exatamente nesse instante em que você está lendo essas palavras com o coração batendo mais forte e aquela pontinha de esperança nascendo aí dentro. Não importa onde você esteve, o que já fez do errado ou quantas vezes se sabotou, o que realmente importa é o que você vai decidir daqui para frente. Sim, decidir, porque prosperidade não acontece por sorte. Ela é construída com consciência. Talvez até agora você tenha vivido no modo automático, preso em crenças que não eram suas, repetindo padrões que te deixavam no 0 a 0, ou pior, no vermelho. Mas agora você está despertando, está se vendo com outros olhos, está se permitindo imaginar uma vida rica, leve e livre e quer saber? Você merece isso, de verdade. E mais, você é capaz de conquistar muito mais do que imagina. Só precisa continuar caminhando, mesmo que devagarzinho, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Porque o futuro não se constrói com perfeição, se constrói com intenção. Então bora, respira fundo. Olha para frente e se compromete com essa nova versão sua que já começou a nascer. A partir de agora, cada escolha, cada pensamento, cada atitude vai ser um tijolinho na fundação da sua nova vida financeira. A porta está aberta. O convite está feito. E o momento certo. Orece, porque o seu recomeço já começou. Mentalidade rica é todo dia. O checklist. Diário da abundância. Sabe qual é o maior erro de quem quer destravar a mentalidade financeira? Achar que é um evento único, um estalo que acontece uma vez e pronto, a vida muda. Que nada, mentalidade é igual músculo. Se não exercitar, atrofia. E é por isso que eu decidi escrever esse papo reto aqui para te mostrar o que realmente funciona no dia a dia. Primeiro de tudo, comece o dia se lembrando de quem você está se tornando. Uma simples afirmação do tipo, eu sou próspero. Eu crio riqueza com leveza e propósito já dá o tom. Fala isso olhando no espelho, com firmeza. É tipo afinar o instrumento antes do show. Depois, faça pelo menos uma escolha consciente com o seu dinheiro. Não importa se é evitar aquele gasto por impulso ou decidir guardar R$5. O que importa é mostrar para o seu cérebro que você está no comando, não o piloto automático das velhas crenças. Outro ponto poderoso. Escreva no seu diário da abundância. Pode ser uma frase, uma gratidão, um aprendizado. Só de fazer isso, você treina sua mente para enxergar possibilidades em vez de limitações. É como colocar lentes novas nos olhos. Você começa a ver dinheiro onde antes só via problema. Também é essencial prestar atenção nas palavras que você usa. Nada de estou duro, rico só nasce rico, dinheiro é difícil. Substitui por estou me organizando, estou aprendendo. Dinheiro vem fácil quando eu ajo com inteligência. As palavras têm energia. E você sabe disso. E uma coisa que me ajuda demais: cercar minha mente de bons estímulos. Podcast de finanças, livros sobre prosperidade, vídeos que falam a linguagem da abundância. É como regar a planta certa todos os dias. Se você esquecer, ela murcha. Por fim, celebra cada vitória, por menor que pareça. Ganhou um dinheiro extra, guardou sem gastar, pagou uma conta com leveza. Bate palma para si mesmo. Isso reforça o caminho e alimenta a motivação. Então, é isso. Quer manter a mentalidade destravada? Faz do jeito simples, tudo santo dia. Com consciência, com intenção e com alegria. Porque riqueza de verdade começa dentro, cresce com atitude e se mantém com consistência. 3 palavras que mudaram. Meu jogo, eu sou livre, eu sou próspero, eu sou capaz. Eu não sei exatamente quando essas palavras entraram no meu coração de verdade, mas eu lembro bem do impacto que elas causaram. Não foi de uma hora para outra, não. Foi tipo uma chave que vai girando devagar e de repente, clique, tudo começou a mudar. Eu sou livre foi a primeira que pegou forte. Porque até então, eu vivia preso. Preso em crenças, dívidas, medo, comparação. Era como se o dinheiro mandasse em mim. Quando comecei a repetir essa frase menos, mesmo sem acreditar, 100% menos,
algo começou a soltar por dentro. Eu percebi que ser livre é mais mental do que financeiro. Liberdade de verdade começa quando a gente assume o controle da própria história. Eu sou próspero. Veio logo em seguida. E não era porque eu estava com grana sobrando, não. Era porque eu decidi me sentir assim. Comecei a olhar para as pequenas coisas com gratidão. Um café quente, uma ideia nova, um cliente que fechou comigo até uma moeda que achei na rua. Tudo virou sinal de prosperidade. Quando a gente se sente próspero, o universo responde na mesma frequência. E por fim, a que mais me emocionou, eu sou capaz. Nossa, essa foi difícil de acreditar no começo. Eu me sabotava demais. Sempre achava que os outros podiam, menos eu. Mas fui repetindo, um dia de cada vez. E fui provando para mim mesmo, com pequenas atitudes, que sim, eu era mais capaz do que eu imaginava. Essas 3 frases simples e poderosas reprogramaram minha mente. Elas me ajudaram a levantar da cama com mais energia, a tomar decisões melhores, parar de me comparar e, principalmente, me colocar no lugar certo ou de quem cria a própria realidade. Então, se você tá aí do outro lado querendo virar o jogo, começa por aqui. Repite comigo, com força, com presença, com fé. Eu sou livre. Eu sou próspero. Eu sou capaz. Agora vai lá e vive como quem acredita nisso. Porque você pode. Porque você merece. Porque já tá feito. Tá na hora de viver o ser. Aplique, viva e compartilhe. Se você chegou até aqui, já sacou que esse código mental de prosperidade não é só uma leitura bonita. Ou um chamado para mudar de verdade de dentro para fora. E olha, não adianta só entender com a cabeça menos. Tem que aplicar com o coração. Viver com atitude e compartilhar com intenção. Sabe o que transforma? É a prática. E acordar e lembrar que você é o autor da sua realidade. É perceber os pensamentos sabotadores e trocar por crenças que impulsionam. É fazer escolhas melhores, mesmo nas coisinhas do dia a dia. Porque a mentalidade rica não se revela nos grandes eventos. Ela aparece no café, na conversa, na decisão de hoje. Então bora aplicar. Sim, do seu jeito, no seu tempo, mas comece. Um passo por vez, mas sempre para frente. Viver esse código é escolher a abundância como estilo de vida. E Andercom. Postura de quem já venceu menos mesmo quando a conta ainda não refletiu. Porque o segredo é esse. O mundo muda depois que você muda por dentro. E por último, menos mas não menos importante, menos compartilhe. Espalha esse novo olhar com quem você ama, com quem tá travado, com quem ainda acha que não nasceu para isso. Às vezes uma frase que você solta pode ser o despertar de alguém. Você não chegou aqui por acaso. Isso aqui não foi só um livro. Foi um espelho, e agora que você se viu, se entendeu, se destravou, e hora do agir, aplique. Viva, compartilhe. Esse é o novo código, e ele já é seu.